A troca no ponto alto é feita sempre no último ponto do bloco. A troca que eu vou ensinar aqui no ponto alto serve também aqui na metade. Toda vez que for fazer a troca no ponto alto é do mesmo jeito. Então eu vou até desmanchar esse último ponto para refazer ele do início para você ver como é feita a troca de cor. Veja que nós temos aqui então 3 pontos altos, sendo um formado por ponto baixo e 2 correntes, mais 2 pontos altos. Vou fazer o último ponto e nesse último ponto eu vou fazer a troca também. Vou buscar a primeira fase do ponto alto, temos 3 laçadas. Vou buscar o fio e passar em 2 laçadas. É interessante deixar bem ajustada essa laçada, não alongar ela assim, para não ficar difícil manter o tamanho do ponto. Agora eu vou tirar a agulha da última laçada, vou pegar o fio que vem do novelo, passar para frente entre as 2 laçadas e introduzir de volta a agulha na laçada. Agora eu posso trazer esse fio para frente e deixar ele assim. Temos as 2 laçadas aqui para finalizar então o último ponto. Vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa, deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou posicionar no dedo e finalizar então o último ponto alto. Aqui eu consigo ajustar ainda um pouco esse ponto puxando os fios. E assim eu finalizo esse bloco deixando o fio que eu parei de trabalhar aqui na frente. Como eu não vou continuar trabalhando na próxima etapa com essa cor, eu vou até cortar esse fio para não ficar atrapalhando fazer a próxima etapa. Toda vez que eu termino então a lateral com ponto alto, eu preciso fazer 6 correntes para começar a próxima carreira. Então, com essa cor diferente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer 6 correntes para começar o próximo bloco. Mas, para facilitar o arremate, eu vou trançar essa ponta de fio nessas 6 correntes. Então, eu vou devolver ela para a mão direita, passando abaixo da agulha e acima do fio que vem do novelo, para fazer a primeira corrente. Aqui eu consigo ajustar. Caso eu precise, eu posso ajustar essa corrente depois. Vou devolver, olha, passando novamente de volta para fazer a segunda corrente. E vou trançando assim. Levo para um lado, faço a terceira corrente, devolvo para fazer a quarta corrente, prendendo esse fio. Veja que ele vai caminhando junto. Já temos 1, 2, 3, 4. Vou fazer a quinta corrente. Devolvo ele e faço a sexta corrente. Então, olha, temos 6 correntes e esse fio já ficou bem trançado aqui, ele não vai ficar soltando e facilita o arremate. Vou laçar o fio na agulha, o restante eu vou fazer do mesmo jeito que já fizemos nas carreiras anteriores. Vou pular 2 correntes, vou na terceira e vou pegar deixando os 2 fios aqui da corrente na frente. Pegando somente o fio do avesso, mas como nós temos o fio que foi trançado junto, eu vou pegar ele também junto para fazer. Olha, eu vou deixar os 2 fios na frente e atrás, na verdade, nós não temos somente um fio porque eu conduzi essa sobra de fio. Mas eu vou fazer os pontos altos do mesmo jeito. Olha, um ponto alto, vou na próxima corrente, eu só tomo cuidado de deixar os 2 fios da corrente assim na frente. 2. 3. Com as correntes, temos aqui um bloco com 4 pontos altos. Vou virar o trabalho e vou prender com ponto baixo na alça do último ponto aqui desse bloco. Então já temos aqui o primeiro bloco da próxima carreira, já com a cor diferente. Essa é a troca feita na lateral. Toda vez que fizer a troca na lateral do trabalho, sempre do mesmo jeito, que assim, olha, facilita que esse fio fica travado, fácil de fazer o arremate. Agora eu vou continuar fazendo até completar um total de 5 blocos para depois fazer a troca novamente. Completei um total de 4 blocos, agora no 5º bloco eu vou fazer a troca de cor. Mas só lembrando então no último ponto, vou completar esse ponto alto formado por correntes. Vou fazer 2 pontos altos aqui no espaço da alça. No terceiro e último ponto vou fazer a troca. Veja que eu lacei o fio na agulha, vou buscar a primeira fase do ponto alto, vou passar o fio em 2 laçadas, vou tirar a agulha da primeira laçada, passar abaixo do fio, só puxando ele para frente, devolvo a agulha na laçada. E agora vou trazer o fio totalmente para frente. A diferença é que dessa vez eu não vou cortar o fio, já que eu vou trabalhar as próximas carreiras aqui com essa cor também. Então eu deixo ele aqui nessa posição, esperando para trabalhar na próxima carreira. E vou pegar a próxima cor, também deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, e vou finalizar esse ponto alto. Posso ajustar um pouco esse ponto, e agora vou prender com ponto baixo e aproveito para prender essa ponta de fio também. Aqui eu consigo ajustar também, olha, puxando as pontas de fio para ajustar e ficar
perfeita aqui a troca de cor. Então veja que eu fiz a troca do mesmo jeito aqui da lateral. A diferença é que eu não preciso cortar o fio que eu estou fazendo aqui a troca, porque eu vou trabalhar um total de 5 carreiras, tá? Aqui eu cortei o amarelo porque eu não vou trabalhar mais amarelo nas próximas carreiras. Então, após prender com ponto baixo, vou completar esse bloco fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto e mais 3 pontos altos e aproveito para prender esse fio também. Então, prendendo o fio, faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Já estou chegando no final da carreira. Aqui, olha, não muda nada a forma de fazer, só temos uma cor diferente, mas eu vou completar esse bloco com mais 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos para completar o bloco aqui da lateral. Como eu fiz 5 blocos com cada uma das cores, olha, deu certinho então, né? Olha, fiz 9 blocos com amarelo. Então, na troca de cor, ficou um total de 5 blocos com cada uma das cores. Mas, como eu disse, a quantidade de blocos não interfere na forma de fazer. E toda vez que termina com ponto alto, para começar a próxima carreira, eu preciso fazer 6 correntes. Então, isso também não muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda vez que eu preciso aumentar a lateral do trabalho, eu começo, então, fazendo 6 correntes e certamente termino também fazendo ponto alto. Fiz as 6 correntes, vou completar esse bloco do mesmo jeito aqui na lateral, fazendo os pontos altos, voltando sempre na terceira corrente, contando da primeira, indo na direção da ponta da agulha. Fiz o bloco com 4 pontos altos, sendo um formado por correntes, vou virar o trabalho. E aqui, olha, ele começa a trançar os fios, né? Aqui no canal, outro dia eu postei uma dica ensinando como trabalhar com várias cores, sem deixar os fios trançando. Se você quiser ver esse vídeo e aprender um pouco mais, eu vou deixar o link aqui em cima para você aprender um pouco mais de como fazer as trocas de cores aqui sem dor de cabeça, tá? Trabalhar sem trançar os fios. Eu ensinei aqui no canal também como fazer a troca de cores, assim no C2C, com uma técnica diferente. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, então se você tiver interesse em aprender um pouco mais, dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você não sabe como acessar a descrição, é só você clicar no vídeo, na frente do título do vídeo tem uma setinha para baixo, clica aí que vai abrir a descrição e lá tem subtítulos, tem as informações sobre essa peça. Aqui, olha, após virar o trabalho, eu vou prender com ponto baixo, então, na alça do último ponto, né, pegando o último ponto como alça, e vou voltar fazendo os blocos do mesmo jeito, olha, 2 correntes e completo fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa forma de fazer não muda, apesar de ter mudado a cor, e eu vou seguir fazendo os blocos assim, até chegar no último bloco. Eu não vou trabalhar nessa troca de cores após fazer a primeira carreira, a partir da segunda carreira. Eu não vou trabalhar, por exemplo, com essa cor pegando uma alça de cor diferente, sempre pegando a alça da mesma cor. Então significa que quando chegar nessa última alça dessa mesma cor, eu preciso fazer a troca novamente. Como os blocos aqui são sempre do mesmo jeito, quando chegar na hora da troca, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui na última alça, veja que eu estou prendendo com ponto baixo na última alça. E aqui eu vou fazer o último bloco, então preciso fazer a troca no último ponto desse bloco. Vou fazer as 2 correntes, lacei o fio na agulha, vou fazer mais 2 pontos altos. No terceiro eu faço a troca. Olha, 2. No terceiro eu faço a troca, busco o fio, temos 3 laçadas, passo em 2 laçadas, tiro da última laçada, passo embaixo do fio que está vindo no novelo e devolvo a ponta da agulha na laçada. Agora, só trazer o fio para frente. Busco o fio que eu deixei sobrando aqui atrás, olha, após fazer a troca na carreira anterior, só posiciono ele no dedo e finalizo o ponto alto. Dessa vez, olha, eu não prendo essa cor indo para lá, eu só preciso deixar ela na mesma cor. Então eu prendo com ponto baixo, olha, o rosa, prendendo aqui no rosa também, faço ponto baixo e a troca fica perfeita dos dois lados. Aqui na frente o fio já fica posicionado para fazer o próximo ponto, então quando eu trocar novamente de cor, ele vai só fazer esse alto do ponto alto. Aqui no avesso, olha, como fica aqui a troca. Não dá para notar de onde vem esse fio, a troca fica perfeita aqui também.